senil, ancião mortal doada de curtição verde. O errante persegue a cada passo o ruído, o abandono que o segue. Verdejante me engatanha no antro terrestre, a tapera vestígio, quebra-se no descaso, a ruína jaz, liberta no seio do tempo baldio da natureza. Abandono esculpido pela mestra natureza, couve o baldio que concilia o luto, a luz e a treva. Descida ao fundo da alma sombria, ao intro sombrio, túmulo renascente do pó e da vida, descida como a vida, urdida como a morte, jaz baldia a ruína. Débil que o abandono verte em montanha viva, vagueiam mórbidas, fungudando a morte, tragando a vida, fascinante, lançando-me ao pó, me amedronta a ruína. Morte branca que é a luz extirpadora das escuridões, tempo voraz, senhor das infinitas decomposições, antro de morte nascendo da lama matriz de germinações. Dorme na noite o silêncio tétrico dos apagamentos, acontecimento que atravessa fundo do planeio, despedaçada do dúbio porvir, a ruína é o tempo.
desdobram-se a morte, o arruinamento. Indiferente suspira doce a morte, o arruinamento. Indiferente suspira doce a morte, o arruinamento, o arruinamento, o arruinamento, o arruinamento. Indiferente suspira doce a morte, o arruinamento. Indiferente suspira doce a morte, o arruinamento. Tapera senil, ânsia mortal doada de curtição verde. Pessoas queridas, o olhar que se desdobra é aquele olhar que tem a ver com a concepção Guarani mais profunda da sua ontologia, da sua forma de pensar a existência, o ser, que é Potã. Potã é uma metáfora vegetal. Potã quer dizer a floração. Quando a flor desdobra as suas pétalas, desdobrando-se, e esse desdobrar não tem nenhum outro recurso senão os seus próprios recursos. Por isso, Potã é a realização da pessoa, quando ela se desdobra, quando ela vai além daquilo que é possível e exibe toda a sua beleza, toda a sua floração, toda a sua potência, pétala por pétala, independentemente do que acontece no exterior. Portanto, essa floração, esse potã, esse desdobrar-se é pura floração, realização do ser, realização da pessoa. Diz o mito de origem Guarani, em versos belíssimos, em seu começo diz assim: o Criador de tudo, a entidade maior, o princípio da vida, que eles chamam de Nhanderuvuçu. Nhanderuvuçu saiu da noite originária, desdobrando-se ao desdobrar-se. Ele, da divina planta dos pés e do belo traseiro redondo. É um verso belíssimo, esse de abertura, porque Nhanderuvuçu sai da noite originária, sai da escuridão, sem nenhum outro recurso senão os próprios, desdobrando-se ao desdobrar. Ele,
da divina planta dos pés, porque caminhar no caminho, entre as tecoás, entre as aldeias, sempre no caminho em direção a Ibimaraém, a terra sem males. Por isso o privilégio do andar no caminho. E todo aquele que anda pelo caminho, não se acomoda, tem, de uma maneira, digamos assim, muscular, orgânica, corporal, o traseiro redondo, bonito de quem anda. Por isso, numa anedota em sala de aula, eu sempre dizia que é possível ver quantos anos de escolaridade uma pessoa tem pelas suas costas. Quanto mais achatado o traseiro, mais anos de escolaridade sentado na carteira. Quanto menos anos e mais aventurando no caminho, mais redondo e mais bonito é o seu traseiro. Isso não tem nada de sensual nem de sexual. Isso quer dizer o privilégio do caminho. Ou, como vocês dizem de maneira belíssima, essa virtude do trecheiro, aquele que vai de um trecho ao outro pelo caminho, caminhando para encontrar o seu próprio lugar. Essa vivência do drama vegetal, ele é o que eu diria arquêmico, diz respeito a uma memória arque, ou seja, uma arqueomemória, memória mais antiga, não a sua memória pessoal, mas a memória da nossa espécie, do Homo sapiens e da Mulher sapiens. Portanto, em toda a história de constituição do humano, nós temos esse acúmulo das tentativas, dos fracassos, dos erros, dos acertos, até tornarmos-nos o que somos hoje. E tudo isso está na nossa memória, nessa arqueomemória antiga, que se junta com a memória pessoal, a memória da minha vida, a memória da minha trajetória. E aí, portanto, esta arqueomemória, ela está intimamente ligada a esse mito básico de todos nós, herdeiros das sociedades agrícolas, que é o drama vegetal. Qual é o drama vegetal? É muito simples. A semente que a gente enterra, e o termo é esse, enterrar, colocar nos ínferos, colocar na escuridão da terra, amainar, regar, cuidar. Num determinado momento, aquela semente passa por uma transformação lá nos ínferos, lá na escuridão do interior da terra. E essa transformação pode se dar por duas maneiras. Ou pelo símbolos, em grego, sim, que é juntar, bolos, as partes. Portanto, uma atividade, uma experiência simbólica. Juntar as partes para que a gente compreenda. Não é para explicar, é para compreender. E daí a transformação. Mas pode haver também o outro caminho, que é o da dilaceração, da divisão, da separação em partes. Em grego, diaireses. E essa diaireses, essa separação em partes, também é para fecundar. Só que esse outro modo não é simbólico, ele é em diabolos, ou seja, dia, de
do grego diairesis, separar, bolos, as partes. Portanto, é um processo sem nenhuma conotação moral, por favor, é um processo diabólico, ou seja, aquele que separa em partes. Nessa transformação nos ínferos, seja pelo processo simbólico ou pelo processo diabólico, há uma transformação. E é nessa transformação que aquela semente se transforma num broto. E esse broto germina no interior da terra, vence a resistência da terra e chega à superfície. E aí então a gente tem o broto tenro, a gente tem o começo da flor, o começo da planta, o começo da árvore, que vai se erigindo, vencendo a resistência da terra e do ar em busca de oxigênio e luz. E aí então vai maturando, vai madurecendo até se tornar alimento para alguém, uma flor que embeleza, uma flor que alimenta beija-flores, que se poliniza com as abelhas, com os beija-flores, com os insetos e vai multiplicando a vida. Esse é o processo da vida da Mãe Terra. Isso que a gente chama de planeta Terra só existe como tal hoje graças às samambaias. Depois do acidente com aquele grande meteorito que causou a extinção dos dinossauros e que ficamos sem vida por milênios, foi por conta das samambaias que todo o ecossistema se reconstituiu. Então a gente não está falando de ilusões, de sonhos, não. Estamos falando do início da vida no planeta para a espécie humana e para cada uma das pessoas. Portanto, quando alguém olha uma flor na sua exuberância, no seu desdobrar-se, desdobrando-se, esta pessoa entendeu o milagre da vida e a realização da pessoa. Por isso, o clique, a fotografia, para captar este milagre da vida acontecendo na sua frente e que dialoga com esse milagre da vida prenunciado aqui dentro. Leva pra longe de mim o mal olhado. Fogo ou brasa seca, queima sem pressa esse miasma. Purifique, fique só a graça que transforma essa filha renasça. Coloca as ervas na água, canta pra ela com gentileza. Deixa que o banho faça seu trabalho, deixa que o tempo cure suas feridas. Respeita o tempo, escute o tempo. Tempo respeita, respeito escuta. O tempo escuta, o tempo. Aroeira, aroeira, quero a fazendo fica aroeira,
Então a gente tem esse milagre fotográfico que me parece tem alguns instantes. O primeiro é o ver, abrir-se para ver as coisas. Quando a gente vê, tem um segundo momento que é o mirar. A gente concentra o olhar em um determinado aspecto daquilo, tudo que a gente vê, e a gente mira. Assim como a gente mira o telescópio, o binóculo, a gente mira. Por isso que existem miradores. Naqueles vários lugares para apreciação da paisagem, que eles chamam de miradores. A gente para no meio da estrada, no mirador, e só faz isso, mira. Olha a paisagem no entorno. Mas não se esgota aí. Mirar nos leva a enxergar. O que é enxergar? É quando aquele detalhe que a gente viu, que a gente mirou, aquele detalhe nos toca profundamente por conta do momento mítico, eu diria, em que a gente se encontra, da nossa capacidade de leitura do mundo, que é sempre muito dinâmica. E aí, portanto, eu enxergo aquilo que eu vi, faz sentido para mim. E é por isso que eu tenho essa compulsão em clique, captar aquele momento em que eu enxerguei muito mais do que eu vi. Mas tem ainda um outro momento, me parece, que é aquele em que, depois que eu enxerguei, eu começo a transver. O que é transver? É ver além daquilo que eu enxerguei. O que é que aquilo significa na minha história, na história do planeta, na história da vida, na história da existência. Quando eu entro no transver, é aquilo que o Manuel de Barros, poeta amadíssimo, diz da canção do ver: contrair olho de pássaro. Por viver muitos anos dentro do mato, moda ave, o menino pegou um olhar de pássaro, contraiu visão fontana, por forma que ele enxergava as coisas por igual, como os pássaros enxergam as coisas todas inominadas. Água não era ainda a palavra água. Pedra não era ainda a palavra pedra. E tal. As palavras eram livres de gramática e podiam ficar em qualquer posição, por forma que o menino podia inaugurar, podia dar às pedras costume de flor, podia dar ao canto um formato de sol, e se quisesse caber numa abelha, era só abrir a palavra abelha e entrar dentro dela. Como se fosse infância da língua, como se fosse infância da língua.
Portanto, toda a criação, escultura, desenho, argila, fotografia, poema, texto, pintura, desenho, toda a criação é um momento milagroso de realização do ser quando ele se traduz em algo material. E aí, portanto, quando você traduz em algo material, você dá uma forma. Diria a amada gravurista polaca, que viveu muito tempo aqui no Brasil, Faiga Ostrauer, dar forma é formar-se. A nossa formação como pessoa depende deste ato criador, que é dar forma a uma coisa que ainda não existia em termos materiais. Quando eu dou forma para isso, seja num poema, numa poesia, num desenho, numa pintura ou numa fotografia, quando eu dou essa forma, eu estou materializando algo que antes não existia e, portanto, passo a ser eu, pessoa criadora. Eu estou exercitando esta poiesis, em grego, criação. Estou sendo criador ao meu modo, do meu jeito, com o meu estilo, a exemplo da própria criação. Seja lá qual for a sua concepção de criador, pode ser um Deus único, pode ser vários deuses, pode ser uma deusa, pode ser várias deusas, pode ser Deus nenhum, pode ser a natureza. Isso não está em questão, essa não é a questão é o processo de criação, o processo biológico de manutenção da vida. E a vida só se mantém através da criação. Por isso eu sempre digo, a vida sempre encontra um jeito. Então, toda a criação, ela imediatamente, ela se desdobra. O que é desdobrar? Além da metáfora em Potê da vegetação, da flor, das pétalas, desdobra é aquilo que vai além da dobra. O que é essa dobra? É aquele instante, aquele espaço em que os vários universos se comunicam. Primeiro, abolir a ideia de um único universo. Com a física e a mecânica quânticas, a gente já sabe que não é um único universo, mas são multiversos. Portanto, são várias dimensões que coexistem paralelamente. E nestes multiversos não existe mais espaço percorrido e nem tempo gasto, porque é uma única dimensão, o espaço-tempo. Assim como os nossos aborígenes, os povos originários, em especial os Quechua, os Guarani, os Tupi, os Mapuches, sempre entenderam, não há uma divisão entre espaço-tempo, é uma realidade única na ideia de Pacha, espaço-tempo, Pachamama, a mãe do espaço-tempo, ou ainda de Nhekumapu. Nhekumapu em Mapuche é exatamente a mesma coisa, o espaço-tempo juntos. Ou ainda da mãe primeira Guarani, Nhandesi, a mãe ancestral, Nhandê, a mais antiga, ancestral, primeira, Si, que é a partícula para mãe. Esta mãe primeira, que é a mãe terra, é aquela que ultrapassa espaço e tempo. Isso é uma concepção
ameríndia extremamente antiga, mas a física e a mecânica quântica conseguiram chegar nisso, no espaço-tempo. Portanto, o que é curioso, toda a criação humana, ela se desdobra, ou seja, ela ultrapassa as dobras de comunicação entre os multiversos no espaço-tempo. É isso que permanece. Tem uma fórmula, um verso, na verdade, do velho poeta do romantismo alemão, Hölderlin, que dizia: tudo que permanece foram os poetas que criaram. O mundo meu é pequeno, Senhor. Tem um rio, um pouco de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó. Nos fundos do quintal há um menino e suas latas maravilhosas. Seu olho exagera o azul. Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. De tarde, um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. De tarde, um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. A inversão dos ocasos. Ocaso é crepúsculo, esse momento do trânsito do dia para a noite, ou ainda da noite para o dia, o amanhecer ou o entardecer. Esse é o crepúsculo, é o ocaso das coisas. Inverter os ocasos quer dizer, me parece, quando a gente acha que as coisas estão terminando, chegando no seu declínio, no seu fim, talvez seja o começo de um outro ciclo. Arvorecer, aurora, alba. Quando a gente acha que as coisas estão começando, quando estão germinando, talvez seja o fim de um ciclo, seja o poente, o declínio, o começo da noite escura. Como saber? Só você vai saber no interior da experiência, no interior da sua própria existência. Inverter os ocasos quer dizer simplesmente que um velho tocará sua flauta no fim de tarde para inverter os ocasos. De maneira mais simples, para fazer você sentir, pensar. É início ou é fim? É fim ou é início? Tirou foto, parou. Parou. Aquela parte ali parou. O cachorro continuou correndo. Mas aquilo ali, aquele momento, aquela parte ali, ficou registrado, ficou parado. E tudo, nós somos reais, nós somos imagem do real. Você está completamente indefeso. O que o seu espírito está fazendo? Eu pego uma foto de 1940 e falo, puxa vida, que legal, muito interessante. Você tinha um carro de 1950, hoje não existe mais, mas a foto está lá. Provar que existiu.
Ninguém pode dizer, não existiu, mas existiu. Por que não existiu? Aqui está aqui. Alguém foi lá e registrou a história. Entendeu? O mais importante do homem é ele tenta fazer aquilo que ele quer fazer. Os sonhos, ele não pode ficar só nos sonhos, porque não é mais da foto. Tem que ser real, tem que ser real. Tem que vir para o mundo do homem. A realidade tem que vir para cá. O verdadeiro real tem que vir para cá. O sonho é real. O sonho do homem, o mais real que existe é o sonho do homem. Ninguém tira. Ninguém apaga. Ninguém consegue fotografar. Ninguém consegue pintar o sonho do homem. Ele tem ele mesmo, só ele. O único que pode fazer isso é ele. Não nos esquecendo da conexão olho a olho,